Olá, muito bom dia. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 32 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos então aos destaques do dia. Planos de saúde vencem disputa na Justiça e não serão mais obrigados a cobrir serviços fora da lista da Agência Nacional de Saúde. Buscas por indigenista e jornalista entram hoje no 5º dia no Amazonas. E você vai ver também, Bolsonaro se reúne hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Cúpula das Américas. Tudo isso a partir de agora. Olha só, e muitos usuários de planos de saúde começaram esta quinta-feira preocupados. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ontem que os planos não serão obrigados a atender os procedimentos que não fazem parte da lista da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Para a gente ter uma ideia do que isso vai significar, o que isso representa, só no ano passado, em São Paulo, mais de 8 mil consumidores tiveram que ingressar com ação na Justiça porque os planos de saúde não queriam cobrir algum tipo de serviço. Agora essas pessoas não poderão mais reclamar. O entendimento do STJ é de que a operadora não é obrigada a custear um procedimento que não faz parte da relação de itens obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo que foi decidido, o usuário dos planos terá que contratar uma cobertura ampliada ou negociar um aditivo contratual. Os ministros também concordaram que, se não houver substituto terapêutico ou após esgotados os procedimentos incluídos na lista da ANS, pode haver, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. Para que esta última exceção seja aplicada, será necessário incorporar o tratamento na lista da ANS, que não tenha sido indeferido expressamente, além de ser preciso existir comprovação da eficácia do tratamento baseada em evidências, contando com a recomendação de órgãos técnicos de renome nacional, como a Conitec, a Natjus e órgãos estrangeiros. O voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, admitiu exceções, como, por exemplo, terapias com recomendação expressa do Conselho Federal de Medicina com comprovada eficiência para tratamentos específicos. Também poderão ser liberados medicamentos para o tratamento de câncer e de prescrição de remédios usados para tratamento não previsto na bula. Ainda é preciso que seja realizado, quando possível, diálogo entre magistrados e especialistas, incluindo a comissão responsável por atualizar a lista da ANS para tratar da ausência desse tratamento no rol de procedimentos. E ainda falando de saúde, São Paulo confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. O paciente é um homem de 41 anos que viajou para a Espanha. Outros 4 estados também investigam mais suspeitas. Dos 9 casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil, um já foi descartado no Ceará. Dos demais, 5 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades de 25 a 60 anos. Patrícia Carvalho, que é integrante da sala de situação que divulga e direciona as ações de vigilância, contou que os casos monitorados estão em Santa Catarina, Rondônia, São Paulo, Ceará, Porto Alegre e Mato Grosso do Sul. Nessa quarta, a Prefeitura de São Paulo confirmou o primeiro caso na zona oeste da capital. O paciente, que retornou de uma viagem à Espanha, está em isolamento no Hospital Emílio Ribas. A varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez em 1958, em colônias de macacos mantidas para pesquisa. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970, no Congo, e posteriormente relatado na África Central e Ocidental. Os sintomas iniciais da doença costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. O assunto agora é a pandemia de Covid-19. Com 12 dias em tendência de alta, o Brasil ultrapassa 49 mil casos de infectados por Covid-19 em 24 horas. O
Brasil registrou em 24 horas 299 mortes por Covid-19. O total de mortes desde o início da pandemia já chegou a 667.647. Em um dia foram registrados 49.614 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 31.315.777 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 121 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com variação de 18% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos ficou em 36.537 confirmações por dia. Os dados apresentam tendência de alta, com variação de 144% na comparação com o registro de 2 semanas atrás. Olha, e em São Paulo, inclusive, com a nova alta de casos de Covid, hospitais públicos e privados, além de unidades de saúde, voltaram a registrar aumento de afastamento de profissionais infectados. Na Secretaria Municipal de Saúde, o número de licenças por Covid quadriplicou no período de um mês. Passou de 87 em 5 de maio para 354 nesta primeira semana de junho. Já na rede estadual, a alta foi de 5,5%. São mais de 4 mil profissionais afastados. E agora o assunto é a vacinação contra a Covid. O Brasil já aplicou mais de 445.097.000 doses de vacinas. Vamos entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e também das Secretarias Estaduais de Saúde. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver esse balanço. Olha só, a primeira dose foi aplicada já em 83,85% da população. Essa é a primeira dose. Por enquanto, 78,16% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço somam aqui 46,64% dos brasileiros. É importante lembrar também que no sábado, São Paulo vai imunizar contra a Covid-19, a gripe e também haverá a multivacinação infantil. E ainda falando de pandemia e vacinação, uma esperança para conter o avanço da variante Ômicron. Testes em laboratório farmacêutico norte-americano teve bons resultados preliminares contra a cepa do coronavírus da Ômicron. O laboratório americano Moderna anunciou bons resultados preliminares da versão modificada da vacina específica contra a variante Ômicron do coronavírus. Uma dose de reforço de 50 microgramas apresentou uma resposta de anticorpos superior um mês depois da inoculação em comparação com a vacina original. Esta nova fórmula, denominada mRNA 1273.214, é uma vacina bivalente que atua tanto contra o vírus original como contra a variante Ômicron. Com a dose, os anticorpos contra a variante se multiplicaram por 8, com uma proteção prolongada contra as variantes de preocupação do coronavírus. Atualmente, todas as vacinas utilizadas têm como base a cepa original do vírus e demonstraram menos efetividade contra as variantes que surgiram nos últimos meses. A Agência Americana de Medicamentos pretende convocar no fim de junho um comitê para avaliar se a cepa do vírus utilizada para desenvolver as vacinas atuais deve mudar e, se for o caso, quais cepas devem ser selecionadas para o segundo semestre do ano. E a gente muda de assunto agora e fala dos desaparecidos no Amazonas. As buscas pelo indigenista brasileiro e pelo jornalista britânico que estão desaparecidos no Amazonas entram hoje no 5º dia. A força-tarefa, que reúne o Exército, a Marinha e a Polícia Amazonense, já conta com 250 homens. Ontem, o superintendente regional da Polícia Federal afirmou que todas as hipóteses estão sendo investigadas. Autoridades se reuniram nesta quarta-feira para falar sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do especialista Bruno Pereira. Nós não descartamos nenhuma linha investigativa. Nós temos aí duas frentes de investigação, duas vertentes: a busca dos desaparecidos de um lado e, eventualmente, a prática de crime de outro lado. As autoridades continuavam nesta quarta-feira as buscas aos 2 desaparecidos há mais de 3 dias na Amazônia. Então nós temos helicópteros lá que estão sobrevoando a área, uma área bastante complexa. Então nós estamos atuando com embarcações nos rios, fazendo as diversas incursões ali. Vocês vão ver nas imagens, né, que a região é muito complexa. Nós temos ali diversas
locais onde as embarcações elas podem entrar. Nós temos então as aeronaves ali sobrevoando desde o segundo dia também o local. Até agora, 6 pessoas foram interrogadas e um homem foi detido como suspeito, segundo a polícia, que tenta determinar se ele tem relação com o desaparecimento. Testemunhas disseram que o viram passar em uma lancha em uma grande velocidade na mesma direção que o jornalista e o indigenista, depois que eles foram vistos pela última vez. Mas a polícia disse que o homem foi preso porque portava munições de calibre ilegal e drogas. O suspeito é com relação ao material que ele estava utilizando. Não é comum, né, uma pessoa estar com munição, né, 762. Né? Então nós estamos investigando, né, ele está sob custódia, né, da segurança pública, né, e estamos ali fazendo as oitivas, né, para ver se existe a ligação dele com o que aconteceu, mas por enquanto não temos nada. A região onde eles desapareceram é bastante perigosa, com criminalidade intensa e tráfico de drogas, principalmente pela faixa de fronteira com Peru e Colômbia. A área ainda tem garimpo ilegal, ocorrência de exploração ilegal de madeira e de pesca ilegal. E o senador Fernando Bezerra entregou o tão esperado texto do relatório sobre o teto de 17% no ICMS dos combustíveis. E de acordo com a proposta, se os governadores concordarem em não cobrar o imposto até dezembro, eles vão receber uma compensação de quase 30 bilhões de reais, como nós vamos ver nessa reportagem. Sobre o projeto de lei número 18, Fernando Bezerra disse que seu relatório mantém a estrutura principal do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que inclui a possibilidade de a União compensar estados e municípios por eventuais perdas arrecadatórias até 31 de dezembro de 2022. Algumas emendas poderão ser apresentadas desde que não ultrapassem o teto da lei orçamentária. O texto ainda inclui a proposta do governo federal de zerar os impostos federais sobre o álcool hidratado, álcool anidro e a gasolina. Segundo o relator, também foi aperfeiçoado o mecanismo de compensação aos estados. Bezerra explica que o texto aprovado na Câmara dos Deputados estabelecia que a compensação deveria ser feita no tamanho total da dívida, mas o novo mecanismo proposto estabelece que a compensação deve ser feita no momento do pagamento. A compensação se daria pela redução no estoque da dívida, o que não representaria muito do ponto de vista do fluxo. Então, a ideia é que, como eles terão a perda de receita imediata, que eles sejam compensados também, se é que venham a ser compensados, se o gatilho vier a ser acionado, que seja compensado no mesmo momento do fluxo, que é no pagamento do serviço da dívida junto com a União. Bezerra ainda disse que os estados que não têm dívidas com a União não foram lembrados no texto oriundo da Câmara, mas afirmou que o relatório propõe sugestões para estes casos. Nós construímos uma solução com o apoio da equipe econômica em relação a isso, que diz respeito a gente fixar para o orçamento do ano que vem, portanto, não mexe com teto, não flexibiliza teto. Esses estados poderão ter os recursos da CEFEM, da parte que cabe à União, eles poderão ser recompensados a partir de 23 em relação às perdas que venham a ter. E terão também assegurados no relatório a priorização para contratação de empréstimos durante o segundo semestre desse ano. A matéria deve ser pautada nesta quinta-feira e o relatório do senador Fernando Bezerra deve ser lido e debatido na ocasião. A votação do projeto deve acontecer na próxima segunda, dia 13 de junho. Já em relação à PEC dos combustíveis, foi estabelecido no texto que o auxílio financeiro que a União dará aos estados que aderirem à proposta de zerar a alíquota do diesel e gás de cozinha será de mais de 29 bilhões e 600 milhões de reais.
O pagamento do auxílio aos estados será feito em 5 parcelas mensais, em valor proporcional à participação dos estados e do DF em relação à arrecadação total do ICMS de todos os entes federativos sobre diesel, GLP e gás natural. Fernando Bezerra afirmou que a PEC garante o repasse aos municípios na mesma proporção do ICMS que não será arrecadado, ou seja, os 25% do ICMS que vão para os municípios estão garantidos e não haverá perda de recursos pelos estados que aderirem às alíquotas. Este economista explica que todas essas ações do Congresso e do governo federal que levam à redução da arrecadação sobre os impostos de combustíveis pode afetar os gastos públicos e, consequentemente, afetar investimentos em saúde e educação, por exemplo, que são essenciais para a população. A discussão no governo e no Congresso sobre redução ou talvez zerar impostos sobre combustíveis pode parecer uma boa ideia. Afinal de contas, o preço subiu muito nos últimos meses. No entanto, tem alguns problemas, alguns perigos que precisam ser analisados. É porque a redução da arrecadação do governo federal, dos estados, sobre os impostos de combustíveis pode afetar os gastos públicos, talvez gerando mais dívida para a União e para os estados, ou talvez dificultando reajustes ou novos investimentos naquilo que a sociedade precisa, que é saúde, educação e outros serviços públicos. Então precisa-se tomar cuidado com o equilíbrio fiscal, com aquilo que se arrecada em relação ao que se gasta, porque pode gerar um problema maior em outras áreas e afetar justamente aquela parcela mais vulnerável da população. Bom, completando as informações que a gente acabou de ver aí na reportagem, durante a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores disseram que esperam mais compensações em troca de zerar o ICMS dos combustíveis. Rodrigo Garcia de São Paulo, por exemplo, concorda, desde que o Estado deixe de pagar a dívida com a União durante 2 anos. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Jair Bolsonaro se reúne hoje com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Cúpula das Américas. E você vai ver também, multidão vai à praia de Copacabana para dar um abraço no mar no Dia dos Oceanos. A gente volta daqui a pouco. Olá, mais uma vez, seja bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, a gente vai falar das notícias internacionais. E eu começo com a Cúpula das Américas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu oficialmente a Cúpula das Américas, que acontece na Califórnia. O evento está sendo marcado pela ausência de vários líderes. O presidente dos Estados Unidos deu início à Cúpula das Américas em Los Angeles, na Califórnia. Joe Biden fez na quarta-feira à noite um chamado aos líderes do continente à preservação da democracia ao inaugurar o encontro regional. Enquanto nos encontramos de novo hoje em momentos em que a democracia está sob ataque ao redor do mundo, nos unamos e renovemos nossa convicção de que a democracia não é somente um selo distintivo da nossa região, mas um ingrediente essencial para o futuro da América. O encontro está marcado pela ausência de alguns chefes de Estado, em particular os de México, Guatemala, Bolívia e Honduras. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reprovou a atitude da Casa Branca de excluir os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela, que não foram convidados por Washington por não cumprir com padrões democráticos. A presença de López Obrador era chave para abordar a crise migratória regional. Na sexta, também vamos nos unir para lançar a Declaração de Los Angeles, um novo enfoque integrado e inovador para controlar a migração e compartilhar a responsabilidade no hemisfério.
A declaração representa um compromisso mútuo para investir em soluções regionais, melhorar a estabilidade, incrementar oportunidades para uma migração segura e ordenada na região, além de desbaratar o tráfico, que se aproveita de pessoas desesperadas. Biden também enfatizou o anúncio de uma Associação das Américas para a Prosperidade Econômica, com o objetivo de fomentar um crescimento mais inclusivo na região. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, confirmou o encontro de hoje entre Joe Biden e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Os dois devem conversar principalmente sobre democracia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai enfatizar a importância da realização de eleições livres no encontro em Los Angeles com o presidente Jair Bolsonaro. Posso adiantar que o presidente discutirá eleições democráticas abertas, livres, justas e transparentes, assinalou Jake Sullivan. Bolsonaro, que tem colocado em dúvida o sistema de votação no Brasil, vai se encontrar com Biden em uma reunião bilateral durante a Cúpula das Américas. A reunião deve ser realizada nesta quinta-feira. A questão ambiental também será abordada, acrescentou Sullivan, em um momento em que o Brasil está em suspense com o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que trabalhavam na selva amazônica. A gente fala agora da guerra na Ucrânia. Os conflitos no leste europeu seguem com combates intensos. E mesmo com a ajuda externa, o exército ucraniano estuda uma retirada estratégica da cidade mais atacada no momento. Vamos conferir. As tropas ucranianas estão considerando uma retirada tática da cidade oriental de Severodonetsk, que está sendo bombardeada 24 horas por dia pelas forças russas. A informação foi passada pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, que não acredita que este recuo seja uma desistência. Em um vídeo publicado, Zelensky prometeu que não haverá rendição de suas tropas em um dos últimos grandes centros de resistência ao domínio russo na região de Donbass. Essa resistência tem como principal chave os pacotes de auxílio militar e econômico enviados pelos Estados Unidos. Lançadores de mísseis e tanques de guerra repulsam cada vez mais o avanço dos russos no leste do país. Mas, ao que parece, a Ucrânia prevê que, nem só com os auxílios, será possível vencer a guerra. A Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo, está buscando maneiras de retirar os grãos e os óleos vegetais do país. A invasão russa e a tomada dos portos do país influenciaram na queda da exportação e, consequentemente, na economia de Kiev. O conflito levou as Nações Unidas a lançar um plano para reabrir as rotas marítimas de Odessa, cidade localizada às margens do Mar Negro, e outros portos ucranianos. As potências ocidentais vêm discutindo a ideia de estabelecer corredores seguros para permitir que os grãos sejam enviados para fora dos portos ucranianos. Os grãos são uma das principais indústrias da Ucrânia, com exportações que totalizaram em 2021 mais de 12 bilhões de dólares. Contudo, a incerteza do fim do conflito atinge principalmente o povo ucraniano. Desde o início da guerra em fevereiro, mais de 7 milhões de pessoas cruzaram a fronteira do país. A maioria dos refugiados são mulheres, crianças e idosos, já que homens com menos de 60 anos de idade foram impedidos de sair pelas autoridades ucranianas. E olha só, o Dia Mundial dos Oceanos foi comemorado em Copacabana, no Rio de Janeiro, com um enorme abraço. Confira. Uma multidão se reuniu na famosa praia de Copacabana para simbolicamente abraçar o mar. O ato foi para lembrar o Dia Mundial dos Oceanos. A corrente humana também serviu para conscientizar sobre a importância da preservação dos oceanos. Após o enorme abraço, os participantes recolheram lixo da praia. Para mim, a importância desse tipo de evento é justamente essa, é unir pessoas, fazer com que elas vivenciem, para elas transformarem e para que a sociedade, né, a união, para que todo mundo esteja ali proposto a fazer o bem. A minha sensação é de muita inspiração, na verdade, né? De ver tantos movimentos potentes juntos em prol da conservação do oceano. É um movimento que me inspira a levantar todo dia e estar aqui conhecendo novas pessoas. O que me traz aqui, que sempre me traz aqui, é estar em contato com a natureza e preservar um pouco mais dos nossos oceanos, ter um pouco mais de consciência ambiental que está faltando.
O evento, organizado pelo Instituto Holt Brasil, é a segunda edição do projeto Aquele Abraço, que reúne pessoas de todas as idades que se sentem inspiradas a ajudar a fazer o bem. Olha, e nesse mesmo clima de preservação e reconhecimento da importância da natureza, eu também desejo um forte abraço para você que está nos assistindo e desejo também uma ótima quinta-feira. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!